Bom dia, meu povo, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! 6 horas da manhã do Brasil, 9 horas da manhã de Portugal e eu já tô de pá virada! Já de manhã! Tô não, gente, mentira. Tô tranquilinha, tranquilinha. Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, quem tá no Brasil, acorda, mete o pé na porta e vambora! Bom dia, vamos compartilhar essa live aí, vamos chamar a galera pra participar. Como prometido ontem, surpresas, a hora que der, o momento que der, eu vou subir live pra vocês, pra poder, não é pra poder ler perguntas, esclarecer dúvidas, não é pra isso. É pra poder orientar vocês em coisas, né, cabulosas que me aparecem durante a minha rotina aqui. E aí eu acho essencial entrar aqui com vocês e especificar alguns detalhes, tá? E hoje eu quero acordar vocês para arrendamento. Quero falar de arrendamento. Depois de ontem, né, falando do nosso querido presidente amado Lula Inácio Lula Luiz Inácio Lula da Silva, né? Ô, benção, aquele presidente, eu oro por ele todos os dias, para ele manter a boca fechada, dar 2 aftas na língua dele, ele ficar caladinho, porque, né, tudo que ele fala tá levando a gente só mais pro buraco ainda. Mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito. Como prometido com vocês ontem, né? Todo dia eu vou tentar subir uma live em horários dispersos, vou deixar essa live salva para tanto os consultores, quanto os clientes, quanto os amigos compartilharem com pessoas que têm o interesse de imigrar. E ontem, né, eu vim da Espanha, vocês sabem, ontem eu passei o dia inteiro na Espanha olhando arrendamento. E olha, eu vou falar um negócio para vocês, só Jesus na minha vida olhando os arrendamentos. E cada vez que eu vou para a Espanha olhar imóvel, eu venho com uma perspectiva pior da situação, né? Mais dramática ainda pro cenário político, pro cenário do imigrante. Político não, perdão, do imigrante. Então, hoje eu quero bater firme com vocês aqui com questão de arrendamento. Tô na rua, já tô saindo para resolver algumas coisas. Vou aproveitar a oportunidade aqui para poder trocar uma ideia, trocar umas dúvidas, trocar alguns pontos importantes aí que vocês sempre mandam para mim. E a pergunta principal é: aonde é melhor morar? Portugal ou Espanha? E aí eu não vou falar de saúde, não vou falar de escola, porque isso eu vou falar em outros temas mais pra frente, porque são temas cabulosos, não vou falar disso. Não vou falar de outras coisas aí, outras variantes, tá? Vou falar exclusivamente sobre arrendamento e com propriedade, né? Porque eu trabalho com arrendamento. Para quem vai ver essa live depois ou é novo, me segue há pouco tempo e não sabe, eu sou corretora imobiliária há 20 anos, quase. Mas eu trabalho exclusivamente com Portugal e Espanha há 4, né? Então eu entendo um pouquinho assim, né? Pra quem não sabe, eu sou proprietária de uma imobiliária aqui em Portugal e tenho notícias logo pra dar pra vocês, que a gente já tá indo pra uma unidade nova. E então eu entendo bem quando se trata de arrendamento, eu entendo bem quando se trata de golpe, eu entendo bem quando se trata de contrato com validade jurídica, eu entendo bem quando se trata de maracutaia. Então eu entendo bem, né? E como boa carioca que sou, eu tenho cheiro pra treta. Eu sinto cheiro de treta imobiliária de longe, gente, assim. Eu sei o que é treta, o que não é. Eu sei todos os caminhos. Qualquer coisa que o pessoal me joga, eu falo, opa, tem um carrapato aí incomodando, vamos pesquisar. Então eu quero bater com vocês essa questão do arrendamento. Como eu falei com vocês ontem também, não dá pra eu ler mensagens aqui, tá? Porque eu tô dirigindo. Quando eu tô no carro é o momento que minha cabeça mais fervilha de ideias. E eu vou usar essa minha deficiência aqui, né, que tá me martirizando para ajudar vocês, nessas questões de imigração. Então, entre Espanha e Portugal, quando se trata de imobiliário, ok? Então, vamos lá para vocês entenderem. Eu mais do que nunca vou continuar batendo na tecla que Portugal é o melhor lugar para se começar, ok? Se começar.
ok? A não ser que você tenha todos os documentos, e quando eu falo todos os documentos é visto, residência ou cidadão, né, da União Europeia e dinheiro. Esses são os únicos pontos que podem mudar a minha opinião quando se trata de plano de imigração para uma família. E por que, Carol, que você está falando isso? Porque, gente, ontem, mais do que nunca, eu só reafirmei tudo que eu venho falando com vocês. Ontem eu tive o prazer de ser atendida numa imobiliária espanhola, né? Conversei com um dono espanhol há mais de 17 anos em Vigo. E ele me deu tantas informações importantes, informações que na internet não se fala, informações até que eu sabia, mas eu sou aquela pessoa que mesmo que eu saiba, eu vou buscar essa qualificação com outras pessoas para poder realmente, quando vim aqui falar com vocês, ter autoridade para falar sobre isso. Então, o cenário para mim só muda se você tem cidadania ou europeia, né, qualquer lugar da União Europeia, e você tem dinheiro. Fora isso, quando se trata de arrendamento, e olha o que eu vou falar exclusivamente de arrendamento, não entre nos promenores aí, documento, não, vou falar de arrendamento. Portugal ainda é muito simples, mesmo sendo difícil. Pra gente que já faz isso, já tem caminhos a fazer. Na Espanha ainda é tudo muito recente. Então ontem, para vocês terem um comparativo, tá? Vou fazer um comparativo para vocês. Eu tô com uma família, ok? Com 2 crianças, o marido, a esposa e 2 crianças que são em torno de 8 e 12 anos, ali a média deles, tá? Eu fui ver, eles estão na dúvida ainda de olhar o perfil imobiliário, tá? Eu vi um apartamento aqui em Coimbra, um T2, ok? Significa 2 quartos, semi-mobiliado. O que é semi-mobiliado, Carol? Os armários embutidos, cozinha completa, ok? 2 quartos também tem armários embutidos. Então, a pessoa teria que colocar praticamente as camas e a sala, ok? Eu achei um apartamento para eles aqui bem legal, bem assim, top. Vaga de garagem, 2 quartos, banheiro. O senhorio me pediu 2 calções e 2 rendas. Eles vão chegar em julho. Renda de julho e renda de agosto pagas. Em agosto paga setembro. 870. 870. Não é o muquifo, tá? Que isso aí que vocês veem fora do preço, eu vou entrar nesse mérito. É um apartamento legal, confortável, pertinho do Mercadona. A pessoa desce, vai no Mercadona, pertinho do Shopping Alma, VLT, né, que é o metro aqui que eles dizem, né, bem perto, ônibus, escola para as crianças andando, universidades, hospital. 870, nós conseguimos o imóvel, ok. A gente segurou essa opção, fizemos uma reserva e seguramos, porque eu tô olhando várias opções para eles. Ontem eu fui fazer uma visita em um apartamento num bairro de Vigo, ok? Uma localização também bem legal, com condução, com escolas, com assim, as mesmas qualificações que aqui, tá? As mesmas qualificações que aqui. 1.400 euros, ok? O preço. Um T2, a diferença é que é 2 banheiros. Esse, e na Espanha tem uma varanda maior, tá? E ele tá mobiliado. 1.400 euros. E aí, nós vamos para as regras do que é solicitado. O seguro, ok? Obrigatório a ser pago. Tem que ser pago. A taxa da corretagem, que tem que ser paga separadamente do contrato. E o senhorio, que é 2 depósitos de segurança e 3 rendas antecipadas, totalizando quase 10 valores. Por que 10? Porque o seguro não é o valor de uma renda. O seguro é 3 rendas diluídas ao decorrer do ano que você vai pagar, ok? E nesse seguro só é aceito para quem tem contrato de trabalho na Espanha, documentos na Espanha e todas as
exigências feitas pelo proprietário. Isso significa que não aceita imigrante. Isso significa que quem está chegando não é aceito, tá? Fui ver um outro imóvel que aceitava o imigrante. E aí eu falo pra vocês que o cheiro eu sinto de longe. E aí qual era a questão? O imóvel era 1.300, se eu não estou enganada, 1.300 se eu não estou enganada aqui. Só que era uma sublocação. O contrato não poderia ser no nome do titular, que é o meu cliente. Já estava no nome de uma pessoa e essa pessoa estava sublocando mais caro. Estava semi-imobiliado e essa pessoa que estava sublocando mais caro pedia 3 calções e 3 rendas antecipadas. Significa que você não tem um contrato para declarar que você mora naquele lugar legitimamente. Então, vamos botar que o cenário ainda seja assim, os dois aceitem o perfil do cliente, tá? Com questão de documento. Já bato aí na barreira da diferença de preços. Então eu quero dar essa perspectiva para vocês, para vocês entenderem. Não adianta querer me procurar e falar assim, Carol, quero muito ir para a Espanha, você me ajuda? Ajudo. Carol, você consegue? Consigo, a depender de você, não a depender de mim. Se você não tem documentos básicos, que não é CPF, ok? É os documentos espanhóis e dinheiro, não se consegue imóvel na Espanha, tá? Não se consegue. A gente, quando tenta fazer essa jogada de buscar um imóvel, é 1 em 1 milhão. Então, eu começo muito antes para tentar achar. Carol, mas eu sei gente que tá lá e conseguiu. Por isso, porque bateu. Então, na quantidade hoje de pessoas que estão imigrando, não se tem imóvel. Então, é 1 em 1 milhão. Em Portugal, a diferença é qual, Carol? É que eles aceitam o documento que a gente consegue fazer para o imigrante, que é o NIF, ok? E muitos nem pedem o extrato bancário. Alguns pedem, outros não. E aí vamos para a realidade imobiliária. E aí eu vou falar dessa realidade imobiliária de modo geral. Isso é um padrão. Vai servir para você que vem para Portugal, que vai para a Itália, que vai para a Espanha, que vai para qualquer lugar. Você precisa entender. Não dá para você, e eu vou falar no padrão da família que eu tô, ajudando. Um casal e 2 filhos, tá? Não dá para você achar que é simples arrumar um imóvel de 500 euros, que não é. Não dá para você achar que você vai conseguir um imóvel de 500 euros com tudo perto, com ônibus, mobiliado e novo. Não dá. Não dá para você achar que eu não quero um imóvel que dê umidade, mofo, porque eu tenho crise asmática. Não dá. Quando se trata de Europa, todos vão te dar problema. Por quê, Carol? Porque a construção feita, ela não é totalmente viável para o clima que hoje o país atinge. Essa questão climática afeta muito. Eu vou dar o meu exemplo. Eu moro numa casa, gente, muito boa, muito cara, mas que agora no inverno ela vazou água pelas paredes. A condensação molhava tudo meu, mofou um monte de coisa minha. Minha casa é certificado energético A, aluguel caríssimo, e eu não tive como fugir do problema. Para quem não entende de certificado energético, é assim. Aqui em Portugal, as casas têm uma classificação energética. Essa classificação, ela é dada pelos benefícios que aquele imóvel te gera em economia energética ou te gera de comodidade climática. Exemplo, casas que têm janela dupla, tem um pontinho. Casas que têm aquecimento, tem outro pontinho. E assim vai, ok? Certificado A é o melhor, é o top. Vai A, B, C, D, E, F. Vai até lá embaixo. É o top. A minha é a A, para vocês terem uma referência. E eu não fugi do problema. Não teve jeito.
Não dá para vocês quererem um imóvel de 500 euros e querer morar num lugar hiper movimentado, com tudo perto, com toda a facilidade. Eu tô falando de um imóvel de um T2 para 2 crianças. Entendido? Não tô falando de um imóvel menor. Por exemplo, eu tenho estúdios no centro de Coimbra, 400, 430, 480, 510, de preços variados. Então é só para vocês falarem do tipo de perfil que eu tô falando, tá? Entenderem o perfil que eu tô falando. A pessoa que migra, ela fala assim pra mim: Carol, ai meu Deus, tem que dar isso tudo de renda. Se você não tem as rendas, não venha. Porque a renda, ela não é uma segurança pro senhorio hoje. A renda é uma segurança pra você. Bom dia, Pri. A renda é uma segurança pra você. Por que é uma segurança pra você? Vamos pensar. Se você se antecipar e falar assim: Carol, eu tenho 5 rendas logo pra pagar, 3 rendas pra pagar, significa que você tem 3 meses para não pagar aquele aluguel. Que você tem 3 meses com paz na sua cabeça para organizar a sua vida dos seus filhos, arrumar um trabalho, começar a ganhar em euro, se regularizar com a sua documentação, até você estar preocupada com o seu custo maior de vida na Europa, que o custo maior de vida na Europa é o arrendamento, isso em qualquer lugar, em qualquer país. Então hoje, alguém quando me procura e fala que não está preparado para ter pelo menos 2 calções e 3 rendas, porque o calção você pega ao final do seu contrato, tá? Mas as rendas é aquilo que você paga normalmente no início. Você não está preparado para imigrar. Você não está pronto para imigrar. Você não sabe o que é imigrar. Isso é o básico do básico. Você pode vir sem dinheiro para nada, para comprar carro, para nada, só para fazer compra. Mas pro arrendamento você tem que ter. Porque senão você mora onde? Na rua. Portugal ainda te dá muita proteção quando se trata de arrendamento, porque aqui, mesmo que você ainda atrase, que você tenha qualquer divergência ali, você ainda consegue uma conversa com o senhorio, você ainda consegue uma negociação, você ainda consegue um acordo. Na Espanha, eu tô vendo um formato diferente tem uma empresa inclusive chamada Desocupas, que eles literalmente tiram as famílias à força de dentro do imóvel quando tem algum problema. E que eu acho que eles estão corretíssimos em fazer isso, tá? Principalmente quando trata de ocupantes ilegais, não de famílias que realmente tiveram algum imprevisto, alguma doença, alguma intercorrência. E essa família sempre cumpriu com seus arrendamentos. Por que, Carol, você está falando isso? Porque existe 2 perfis de inquilino. E por isso que o arrendamento, gente, na Europa é tão difícil. Existe o imigrante que vem, paga direitinho e pode acontecer algum imprevisto e atrasar. Mas existe o imigrante que ele já vem de má fé para poder entrar no imóvel e ocupar aquele imóvel e não sair daquele imóvel. Eu sei disso porque eu recebo pedidos de ajuda de senhorios portugueses perguntando se eu tenho negociadores brasileiros para tirar, porque ele alugou para algum brasileiro e esse brasileiro não saiu do imóvel dele. Por isso, nosso arrendamento aqui é diferente. Outra coisa, Carol, eu vi um apartamento lindo no Porto, 700 euros um T2. Bom dia. Então vamos lá. É lindo, tem condução, tem tudo perto. Não é 700 euros. Escuta isso que eu vou falar. Quando você vai para uma visita, vai ter 10 pessoas para visitar aquele imóvel, ok? E naquele imóvel, ele vai receber proposta. E ele vai aceitar qual proposta? A maior. Aí vocês me mandam e falam assim: Carol, mas no anúncio diz um calção e uma renda. No anúncio. Mas na hora lá é outra coisa. Porque ele vai seguir a regra, o que a lei diz ele vai pedir. Mas na hora de fechar, ele vai falar qual a sua proposta. Aí a Carol oferece um calção e uma renda, que é o que tá no anúncio, certo? O coleguinha que foi depois de mim no horário da visita ofereceu 5 rendas. Ele vai preferir quem?
Ele não tá cometendo nenhum crime, ok? Ele não tá anunciando mais caro. Ele não tá... A pessoa fez uma oferta para ele e ele vai aceitar a oferta. Então, nem tudo que vocês veem de imóvel, ok? Nem tudo que vocês veem de imóvel é o preço final. É o preço real. Então, vocês também me procuram assim, cara, eu quero morar no Porto. Ó, no Porto, não dá pra morar num T2 com tudo perto com menos de 1.300 euros. Carol, mas eu vi vários de 900. Vá lá e tenta fazer a visita. Ou eles vão te exigir todos os documentos, que seja cidadão, ou eles vão te exigir fiador. Você precisa entender que o teu perfil é um perfil para imigrante. O imigrante, ele não entra nesses anúncios padrões. Ele vai ter que oferecer mais garantias do que o normal para ele poder ter o direito de fazer uma visita. Para ele poder ter o direito de ficar com aquele imóvel. Vou dar um exemplo para vocês. Eu acabei de fechar uma loja. Muito cara, inclusive. Uma loja de quase 500 metros quadrados para onde a gente está indo. Uma loja maior, para treinamento de equipe, tudo isso. Não vou entrar nesse mérito aqui agora. Eu fui a última a fazer a visita. E aí ela perguntou se eu tinha uma proposta. Aí eu falei com ela, não daria para manter a proposta do anúncio e do que já está sendo falado? Ela, olha, depende. Se os outros fizerem proposta, você vai ficar fora. É automático. Eu tenho todos os documentos. Eu tenho tudo que me qualifica como boa pagadora na Europa. Mas mesmo assim, eles vão querer escutar a proposta. Quem oferece mais é quem eles vão fechar. É normal. Carol, mas eu vejo pessoas anunciando imóvel de 400. Eu tenho também. Eu tenho imóveis de 550 T2. Eu tenho um estúdio de 350. Eu tenho. Só que entre eu ter e ele ser viável para a sua família ou aceitar a sua família, tem uma grande diferença aí. Por quê? Porque você vai para um local olhando o preço e no final o seu custo é muito mais alto. Vou dar um exemplo para vocês. Eu moro num bairro chamado Quinta da Portela. É um dos bairros mais caros de Coimbra, ok? Eu tenho tudo perto. Mas os meus escritórios não é do lado. Então eu vou botar o exemplo do meu escritório de Figueira. Se eu vou a Figueira todo dia trabalhar e voltar de carro, eu já gasto 10 euros por dia no mínimo, ok? Fora desgaste, fora imprevisto, fora o pneu furar. Se eu gasto 10 euros por dia e eu trabalho 30 dias no mês, eu já gastei 300 euros a mais só de combustível. Isso olhando só para o meu custo. O meu marido vai para um escritório, eu vou para o outro, minha filha vai para um canto, meu filho vai para o outro. Então, se você for olhar, morar num local afastado da onde você pretende se desenvolver, você gera um custo gigantesco. Mas eu tenho pessoas que falam pra mim, Carol, eu prefiro morar mais afastado, porque eu vou comprar um carro e tá tudo bem. Quando você mora num lugar mais afastado, que você quer um aluguel mais barato, você precisa entender que a sua mão de obra, o seu trabalho tem que ficar ali aonde você vai morar. Porque o custo de deslocamento e o cansaço é tremendo. Aí eu também recebo uma frase assim, Carol, quem mora em São Paulo tá acostumado a gente ficar horas no trânsito. Deixa eu te falar, não é igual. Não é igual. Porque aqui as horas que você percorre são de quilômetros rodados, não é parada num trânsito. Não é igual em São Paulo. Eu lembro que eu morava ali em Jandira, do outro lado de Alphaville. Para eu chegar na Alphaville, que era onde eu trabalhava, era 15 quilômetros, 9 quilômetros, não, 15 km, que eu demorava por causa do retorno do carro. Eu demorava 45 minutos, 50 minutos por causa do trânsito. Só que mesmo que tenha trânsito, que tenha um pouquinho de consumo mais alto no combustível, ainda são só 15 km. Quando eu falo na mesma distância
Da minha casa até o escritório de Figueira são 37 km e eu demoro o mesmo tempo, 40 minutos. Estão entendendo isso? Então, o desgaste, o combustível, isso tudo vocês têm que pensar. E por que eu falo isso? Porque depois que você entra no imóvel e você não escuta quem está te orientando e quem está dizendo que, olha, presta atenção, você só vê o imediatismo, porque depois de 4 meses você quer sair do imóvel. Aí a gente vai pra guerra. Então vamos lá para vocês entenderem. Arrendamento tem contrato. Contrato não é igual no Brasil que você faz um acordo, ponto e acabou. Você precisa cumprir esse contrato. Se você sai antes do prazo determinado, você perde os seus calções. Você não recupera os seus calções. O senhorio não é obrigado a te devolver esses calções. Aí eu tenho pessoas que fazem assim: Carol, eu tô saindo do imóvel, o senhorio, já combinei com ele, ele vai me devolver o calção. Eu arrumei um imóvel num outro lugar, mas eu tô dependendo que ele me devolva os calções para eu sair. Isso não existe. Isso não existe. Como que funciona, Carol, então? Primeiro você desocupa o imóvel, entrega em perfeitas condições. E depois de feita toda a verificação, que não é na hora, não é isso, o senhorio ele tem um prazo que a lei permite ele, para ele te devolver esse calção. Então, até quando você vai fazer uma transição de um imóvel para o outro, você precisa estar respaldado financeiramente para isso. Eu tenho um monte de gente que fala: Carol, o senhorio não me devolveu, eu não consigo entrar no outro imóvel, porque o outro imóvel eu só dei um sinal e eu preciso dar o restante, contando com o dinheiro que o senhorio tem que devolver. E ele não é obrigado a devolver de imediato. Na Europa é diferente do Brasil. Aí o que acontece? O brasileiro vai pra internet e ele diz: o senhorio não me devolveu o meu calção. Não é que ele não te devolveu o seu calção, é que você não cumpriu com ele o que tinha que cumprir. Vou também dar o meu exemplo. O último apartamento que eu morei, eu não peguei os meus calções de volta. Eu cumpri o meu contrato. Eu avisei com 90 dias de antecedência, avisei. E mesmo assim ela não me devolveu. Por quê? Erro meu. Qual foi o meu erro? Todo mundo sabe que minha cozinha tinha pegado fogo. Minha cozinha pegou fogo, eu troquei tudo, pintei, mas não ficou do jeito que eu peguei. A minha filha perdeu uma chave da porta. É uma chave codificada. Eu não tinha as 3 cópias. E tinha alguns detalhes no apartamento para fazer. Eu não estava na entrega. Eu estava em Dubai e pedi uma pessoa para fazer a entrega. Conclusão: quando a senhoria me mandou o orçamento do que tinha que se fazer, era o valor dos calções. Porque aí esse orçamento é feito por ela. Eu não tenho como dizer se tá certo ou se não tá, se é válido ou se não é. Se o cara cobrou para pintar aquela cozinha 1.800 euros, a minha obrigação eu teria que devolver da mesma forma que peguei. E isso vocês não entendem, infelizmente. Eu sei que não é todo mundo, mas a maioria não entende. E aí fala assim: tomei um golpe do senhorio, ele ficou com o meu calção. Eu, Carol, não tomei golpe. O erro foi meu. Eu tinha que ser autorresponsável. Eu tenho que sair da casa dias antes para pintar a casa, entregar da mesma forma que eu peguei. Alguns pequenos detalhes, não. Mas eu teria que, entregar o bruto, pelo menos. A porta lá, que perdeu essa chave, não faz cópia. Tem que trocar todo o conjunto. Só o conjunto é um dinheirão. Você acha que eu, Carol, briguei? Não, eu falei: tá tudo certo. Eu peço 1000 desculpas. Por que eu peço 1000 desculpas? Porque eu não quero nunca gerar problema pra senhora e tá tudo certo. Tanto que depois entrou uma cliente minha lá, que inclusive eu sou fiadora. Vocês terem ideia. Como eu fui correta. Outra coisa importante para vocês saberem é que os senhorios, eles investigam o teu histórico de pagamento. Não se você pagou direito, mas se você agiu corretamente com aquele imóvel. Aluguei uma outra casa, muito mais cara. O meu senhorio olhou no meu portal das finanças a minha última declaração de residência.
E ele procurou saber como eu fui como inquilina. E a minha senhoria não pôde falar nada. Por que ela não pôde falar nada? Porque eu fiz o que tinha que ser feito. Eu cumpri com o que tinha que ser cumprido. Entende? Vocês precisam olhar o arrendamento com mais detalhes. Arrendamento não é igual no Brasil, que eu escolho um imóvel, exijo N coisas, eu pago um depósito e entro. Na Europa ele funciona diferente. Quando se trata de Portugal é um cenário, da Espanha é totalmente diferente. Parem de se iludir com essa galera que posta imóvel barato. Ele posta imóvel barato, mas ele trabalha de dentro de casa. Ele posta imóvel barato, mas ele não depende de uma creche para levar o filho. Ele posta imóvel barato, mas tem um carro para ele, um para a esposa, para ir no mercado. Ele posta imóvel barato, mas ele não depende de trabalhar distante para poder fazer mais do que um salário para conseguir suprir com aquilo. Olha quantas informações eu estou dando para vocês quando se trata de arrendamento. É muito simples eu pegar aqui e anunciar e falar, olha, eu tenho esse imóvel aqui que custa 400 euros, um calção e uma renda. Só que a pessoa não te manda a localização exata, a pessoa não te diz o que tem em volta, a pessoa não te diz os contra, ela não diz que a comunidade cigana mora no prédio vizinho, que isso é um ponto importante que vocês precisam saber. Carol, mas eu sou do Rio, tá louco, irmão? Sou cria do morro. Igual Carol que é, nascida e criada perto da comunidade do Beira-Mar, Vila Operária, Lixão, coisa geral. Isso é totalmente diferente da minha realidade do Rio de Janeiro. Porque no Brasil, você olha e fala, ali não se entra. Barricada, fuzil, droga. Aqui você não vê. É um crime invisível que você consegue identificar nos detalhes. Quem conhece, como nós que fazemos isso todo dia, quando eu entro num prédio, eu já olho e falo, esse prédio tem comunidade cigana morando. É estranho. Eu já vejo pelos tipos de sapato que fica na porta, pelo tipo de sujeira, tipo de latão de lixo que é na frente do prédio. Para quem não sabe, os latões de lixo na frente de cada prédio é um ponto importantíssimo para identificar, bom dia pai, para identificar que tipo de zona é aquela ali que você está morando. Só que isso só sabe quem está aqui. E se a pessoa que você contratou tá vendo o imóvel para você, ela não te passar essa perspectiva, daqui a 3 meses tem um cigano na sua porta fazendo churrasco, fumando uma maconha, e você não pode falar nada, porque senão ele dá uma facada na tua barriga, ok? Tem um cigano quebrando o teu vidro e roubando o seu som, e você não vai nem fazer boletim de ocorrência, porque o policial não vai querer fazer contra aquela comunidade cigana boletim de ocorrência. Você não consegue pedir um delivery na sua casa porque o pessoal não entrega. Mas isso você não vê no Google Maps. No Google Maps, você vai olhar, são prédios legais, tá tudo certo. Isso você só vê aqui. Carol, o arrendamento é muito barato. Tá estranho. Pesquisa. Ele tem algum ponto de ônus. Não tem só bônus por causa do preço. Bom dia, Stephanie. Não tem só bônus. Vocês precisam olhar a imigração num plano maior do que só eu ir e chegar num lugar. Eu ir e ter qualquer coisa para fazer. Se você é um imigrante, você já tem que se colocar numa posição que é difícil. É difícil. Você já vai ter que abrir mão de um monte de coisa, como eu falei antes. De imóvel novo, que não existe imóvel novo, barato, num preço justo. Você quer imóvel novo, você tem que pagar caro. Não existe imóvel totalmente imobiliado com a mobília perfeita. Não existe. Sempre vai ter alguma coisa que não vai te atender e você tem que estar aberto a isso. Para quando depois você poder escolher, você escolher. Eu tenho uma colaboradora que ela eu gosto muito até de dar o exemplo dela, porque ela
foi primeiro para a Espanha e não conseguiu o imóvel na Espanha. Veio para Portugal e nós conseguimos o imóvel para ela, Portugal, muito bonitinho. Mas ainda não tinha um exemplo de uma máquina de lavar que ela queria. E agora que o contrato dela vai acabar, ela pode escolher. Por quê? Porque ela já está aqui, ela já trabalha, ela já conhece a localização, ela já entende o que atende às necessidades dela. E para ela, nesse momento, ter uma máquina de lavar é uma necessidade. Ela viu que é um ponto importante para ela nesse momento. Tá entendendo? Mas quando ela chegou, ela abriu mão de algumas coisas. Eu pego clientes que eles olham assim, ai, não tem máquina de lavar louça. Aí eu falo, mas no Brasil você tem máquina de lavar louça? Não, mas o meu sonho é ter máquina. Eu falo, ô candanga, tu quer realizar teu sonho no teu primeiro momento que tu faz tua imigração? Cara, o meu sonho é ter uma banheira. Ô candanga, se tu encher essa banheira 3 vezes no mês pra tu tomar banho, tua conta já vem 100 euros de água. Tu tem noção? Jura, Carol? Juro. Eu tenho banheira na minha casa e eu não encho. Se enchi 1 ou 2 foi muito, porque eu ganhei um size da Rosemary de banho, eu fui usar. Mas eu tenho noção de onde meu dinheiro eu posso gastar ou não gastar. Principalmente para quem tá começando. Só que a pessoa que vai te entregar o imóvel, ela não vai te dizer que ali você vai gastar água. A água na Europa é caríssima. Caríssima. Então essa galera que bota, minha conta de água veio 25, eu falo, ela não toma banho, ela lava a periquita com lenço umedecido. Ok? Tá fedendo a caatinga. Por isso que vocês veem que a cultura daqui, do perfume, do cheiro, é diferente da nossa, porque eles não tomam 3 banhos no dia, gente. Exatamente por causa da economia. O prazo médio de um contrato que eu consegui ler é 1 ano, de 1 ano para cima, tá? É 1 ano. Então precisa se cumprir as etapas e entender, cara, o que eu posso e o que eu não posso. E eu falo pro meu cliente básico, cara, eu sei que você quer pagar barato. Se entrar o barato, eu vou te mostrar. Porque nós, eu posso falar de mim, tá? Da minha imobiliária, eu não ganho nenhum valor em cima da administração e nem do arrendamento, como todos os outros aí, a maioria, tá? Vou falar todos não, a maioria pra eu não errar. Como a maioria ganha. Você paga barato no serviço, mas na hora da negociação, um calção fica pra ele. E na hora que você vai sair do imóvel lá na frente, daqui a pouco o senhorio fala, não vou devolver não, porque ficou com o corretor. Que eles são assim, tá? Os senhorios são malandros. É direito do corretor, tá? É direito. O corretor fica com a comissão. Mas a gente não faz isso. O meu papel é, o meu cliente já me paga e não me paga barato. Então o nosso papel dos consultores Meu AP é o imóvel mais barato, mais econômico, com as garantias declaradas corretas para o cliente ter o direito dele. Isso tudo vocês têm que olhar. Se você tá vindo para Portugal com 2 filhos e um casal, se prepare para pagar um arrendamento de 850 a 900. Ok? Se a gente consegue um imóvel de 600, 700, ótimo, eu vou ficar muito feliz. Mas não é um imóvel padrão. Não é algo que você vai estar morando confortável. Espanha, se prepare para o imóvel entre 1.300 a 1.400, 1.500 euros. Se eu achar um imóvel de 900 e 1.000, ótimo, foi um milagre. Mas não vai ter padrão. Você vai ter que ter mais garantias na Espanha do que para Portugal. A gente atende arrendamento em todos os lugares de Portugal e da Espanha. Todos os lugares, gente. É que eu não consigo ler, tá? Todos os lugares. Então você precisa entender isso. Por quê? Quando você sai do seu país, isso para ir para qualquer lugar, é difícil, gente. O nosso sentimental muda, a nossa energia muda, a nossa parte espiritual enfraquece, o nosso emocional fica abalado. E para quando se trata de mulheres, e eu vou falar diretamente para as mulheres, nós ficamos incomodadas com pequenas coisas. É uma porta da cozinha que não abre,
é um negócio que dá muito mofo. E a gente não tem como fugir disso, tá? Isso é normal aqui. Uma cama que não é tão confortável. Então, se você não tá preparado para isso, o que acontece? Dá 4 meses você quer voltar. Dá 4 meses você quer ir embora. Dá 4 meses você desiste do seu plano. Entende? Então, se preparar é parte do processo para você ter sucesso a longo prazo. Então, arrendamento, ele é 80% do seu plano de imigração. E vou te falar por quê, tá? Vou te falar por quê pra gente encerrar, que eu já tô quase chegando. O arrendamento é que vai dizer aonde seu filho vai estudar. O arrendamento é que vai te dar direito a declarar aonde você mora lá na AIMA, na sua entrevista para sua residência. O arrendamento é que vai te dar a paz de quando você chega no final do dia cansado. O arrendamento é que vai te dar o lazer, muitas vezes, com a sua família, porque você não vai ter tanto dinheiro para passear, e você tem que ter um lugar confortável para passar um domingo e ver um filme com seus filhos. O arrendamento é que vai dizer qual é a clínica que vai te atender na sua saúde. É tudo a partir da sua casa. O amigo perguntou pra mim assim: Carol, é caro morar em Portugal? Não sei se é uma pergunta ou se ele tá reafirmando. Eu não acho caro. Eu acho que é o país da União Europeia mais barato para se morar. E eu acho que é o melhor país para se ganhar dinheiro também. Então, não é questão de é caro ou é barato. É o que eu falei pra vocês ontem. Quem não viu a live de ontem, veja a live de ontem. É importante vocês verem as lives que eu tô fazendo todos os dias aqui, tentando abrir a cabeça de vocês. Porque vocês vão ver que uma peça encaixa com a outra. Isso tudo que eu tô falando com vocês, eu falo numa mentoria minha de 6, 7 horas direto. De graça, que eu faço há 3 anos. Mas, infelizmente, não é todo mundo que entra. E eu senti a necessidade de falar mais aqui em live. Então, se vocês olharem todas as minhas lives, vocês vão ver que no final tudo se encaixa. Imigração é um jogo de Lego. As pecinhas vão se encaixando. Para cada um num formato, numa cor, numa posição. Mas no final todas elas se encaixam. E o arrendamento, ele é o teu a tua primeira peça do Lego. É o teu primeiro passo. Carol, não é documento? Não. Carol, não é visto? Não. Carol, não é NIS? Não. É arrendamento. Porque sem casa, você não pode ficar. Sem teto para o seu filho dormir, você não pode ficar. Sem um lugar para dormir, você não pode ficar. Então, a primeira peça do seu Lego é arrendamento. Se você não tem alguém te ajudando, te assessorando, te orientando, buscando o arrendamento para você, buscando uma casa para você, o restante, a tendência é dar errado. Que seja uma empresa, um familiar, um amigo, alguém, tá? Mas o primeiro é o arrendamento. Oportunidade para quem quer chegar, gente, tem em qualquer lugar. Deixa eu falar para vocês. Ai, aonde tem mais oportunidade? Ai, aonde o atendimento médico? Ai, aonde? Gente, todos os lugares tem. Todos os lugares têm escola, todos os lugares têm oportunidade, todos os lugares têm hospitais, todos os lugares têm vaga de emprego. Todos. Ok? Agora, não é todos os lugares que você pode pagar um arrendamento. Porque um arrendamento no Porto é um preço, um arrendamento em Figueira é outro. Um arrendamento em Coimbra é um preço, um arrendamento em Lisboa é outro. E por isso que eu falo que primeira coisa é o arrendamento. Todas as outras coisas, é igual na Bíblia, serão acrescentadas. Primeiro, busca o arrendamento. Eu consegui um lugar legal. Eu moro num lugar legal. Eu tô segura onde eu moro. Eu moro num lugar confortável. Eu tô tranquila para seguir o jogo. O restante você vai conseguir. Você vai conseguir emprego. Você vai conseguir trabalho. Você vai conseguir médico. Você vai conseguir escola, você vai conseguir um monte de coisa. Agora, arrendamento, entender o seu plano financeiro, entender o que você pode pagar, entender a realidade do país, é o ponto principal.
Quando vocês me buscam hoje pra fazer visto, eu falo, que legal, começou pelo visto. Eu falo, já começou errado. Ai, Carol, não tem que começar pelo visto? Não, é pelo arrendamento. Depois, eu vou fazer o visto. Quando um cliente faz comigo tudo, eu falo, ai, tô tranquila, tô em paz. Por quê? Porque enquanto eu tô fazendo o visto dele, a minha equipe já tá olhando o imóvel. Pro imóvel tá preparado pro momento certo. Quando ele faz uma coisa, depois ele faz a outra, quando ele vem para outra, ele já vem assim, eu quero mais barato. Eu já não consigo. Eu já não consigo. Entendam, o ponto principal, gente, de quem quer imigrar é aonde morar. Que seja no quarto, que seja no apartamento, onde vocês puderem. É aonde morar. Eu tenho aonde morar, cheguei, me acomodei, respirei, reconheci o local, aí eu me preocupo com o resto. Quando você tem uma pessoa te ajudando, o meu cliente, quando ele vem pro imóvel, ele já sabe o que tem e o que não tem. Então ele já sabe o que ele tem que fazer. E eu já busco o imóvel que atende às necessidades daquele cliente. Eu não pego ele e falo assim, olha, eu tenho esse aqui, ponto e acabou. Não. O que você precisa, Carol? Eu tenho um filho neurodivergente, eu tenho que achar uma escola. Eu falo, aqui não tem, mas aqui pode ser que tenha. Eu vou tentar dar o máximo de informação para aquele meu cliente chegar já pronto. O arrendamento depende do local, da família e das suas condições financeiras. Ué, Carol, como assim? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Se eu quiser usar esse copo aqui por um ano e eu tiver que pagar o aluguel dele por um ano, todo mês, ele custa 500 euros, ok? Todo dia 1 eu pago 500. Só que se eu falar pro dono desse copo assim, seu fulano, eu quero usar esse copo aqui por um ano, mas eu posso pagar 6 meses antecipados. Quanto que o senhor me faria? Eu posso pagar em vez de 500, 450? De repente, sim. Seu fulano, eu quero pagar nesse copo aqui por um ano antecipado. Em vez de 500, eu posso pagar 400? De repente, sim. Calma aí, gente. Eu parei aqui, mas eu vou parar ali no outro lugar que pareça uma vaguinha aqui pra mim. Então, depende das suas condições financeiras. O padrão básico é 2 calções e 3 rendas. Isso é o que todo imigrante paga. Nisso já não tem barganha, não tem baixa de preço, não tem o que fazer. Isso todo mundo vai pagar. Você não está pagando além nada do normal do que todo mundo já pagaria. Ok? Então, se você quer ter algo além disso, preço além disso, você tem que pagar além disso. E é isso que vocês aí não entendem. Vocês acham que estão pagando muito e não estão. É o padrão do país. Você tem que estar preparado para isso. Então, o valor do arrendamento, ele vai variar pelo que você tem de dinheiro, pelo local, pela quantidade de pessoas. Vou dar um outro exemplo para vocês, que quase ninguém sabe. Um T3 para um casal e 2 filhos é um preço. Um T3 para 4 adultos é outro preço. Carol, como assim? Se a quantidade de pessoas é a mesma. A quantidade é a mesma. Mas os responsáveis fiscais e as declarações no contrato e o desgaste do imóvel não é o mesmo. Não é o mesmo. Ele é diferente. Então, quando a gente fala para um senhorio assim, eu tenho uma família que tem 4 adultos, ele vai me cobrar um preço. Eu tenho uma família que tem 4 adultos, 2 adultos e 2 crianças, ele vai me cobrar outro preço. São formatos diferentes, totalmente diferentes da família. E é cultura deles aqui. Quando a gente fala assim, olha, é um casal com 2 filhos de 18 anos, eles falam, opa, filhos de 18 anos... Como é que os filhos ainda moram com os pais? Porque a cultura não é os filhos morarem com os pais. É os filhos com 17, 18 já irem embora. Entendi isso? Então, precisa-se entender o formato. Precisa-se entender muitas coisas aí, promenores, muitos detalhes promenores.
Não é só buscar o arrendamento como um preço total geral. Tem muitas coisas que precisam ser analisadas antes. Muitos detalhes que precisam ser analisados antes. Estou falando com vocês e estou dando um ré aqui para uma vaga, gente. Muitas coisas que precisam ser verificadas antes. Muitas. Num processo de imigração. Não é só ir lá, ponto e acabou. Então, foquem numa coisa. Arrendamento. E de acordo com a realidade do valor. Porque não adianta querer uma coisa fora do normal. Eu espero ter ajudado vocês, tá? Eu tô aqui tentando arrumar um lugar para eu estacionar. Eu espero ter realmente ajudado vocês. Que vocês tenham noção um pouco mais. Se você tem dúvidas, vê a nossa live de ontem. Ontem eu falei sobre uma parte de documentos. Hoje eu tô falando de arrendamento. Amanhã eu não sei o que eu vou falar. Vai depender dos pepinos que vai entrando aqui durante a semana. E aí, a depender desses pepinos, é o que eu vou trazer aqui de orientação para vocês. Porque eu trago, né, as orientações em cima das perguntas, das coisas que vocês me mandam, tanto aqui na rede, quanto manda para os meus consultores, quanto manda no atendimento, tá bem? Então eu espero ter ajudado vocês de coração, que vocês entendam mais e mais de como funciona um arrendamento. Que não é simples, não é fácil, não é um detalhezinho, não é para qualquer lugar que você vai, não é qualquer lugar que te aceita, que você vai ter que abrir muita mão aí de opção, você vai ter que, de repente, não ter uma máquina de lava e seca, você vai ter que, de repente, não ter toda a mobília para achar um arrendamento que caiba no teu orçamento. Você vai ter que entender as etapas do processo. Fechou? Eu espero ter ajudado vocês. 1 horinha de live aqui para esclarecer. E amanhã eu tô de volta trazendo mais informação. Se você gostou, te ajudou, achou válido, compartilha com o colega, comenta na nossa live, faz ela ajudar a chegar a mais pessoas que querem fazer sua imigração real, não é uma imigração fictícia, que querem fazer o seu processo de acordo com a realidade de como as coisas funcionam, tá? E eu espero que te abençoe de alguma forma, principalmente você que não pode pagar uma assessoria, que não pode pagar uma imigração, que não pode pagar alguém para te ajudar, que todo esse processo que eu venho aqui te ensinar de todo o meu coração te ajude para você não cometer falhas e não cair em golpes, tá bem? Eu amo vocês.